e ao gabarito do caso clínico de agama-globulinemia ligada ao X, né, a primeira pergunta foi: analise o resultado da citometria apresentado na figura 1 abaixo. Cite quais são os fenótipos observados no paciente normal e no paciente XLA. Em seguida, relaciona um possível fenótipo com o paciente do caso clínico. Então, eu apresentei para vocês aqui um conceito de citometria de fluxo e, frente à figura, nós temos a figura aqui do paciente que é normal e do paciente que tem XLA. Então, aqui tem um paciente normal e o paciente com XLA. Bom, então, baseado na figura do paciente normal, observa que a gente tem uma linha tracejada aqui, outra linha tracejada aqui, que divide esse gráfico em 4 espaços. Esse espaço, esse espaço, esse espaço e esse espaço. Então, observa que a gente vê algumas manchas pretas, alguns eventos dentro desses espaços aqui. Bom, o que a gente está observando aqui? Nós estamos observando que essa marcação para cá e dessa marcação para cá, eu caracterizo as células que foram marcadas com CD3. Só que dessa linha para cá, eu tenho as células positivas para CD3. Dessa linha para cá, eu tenho as células negativas para CD3. O mesmo raciocínio se aplica quando eu olho essa linha aqui. Essa linha aqui está dividindo a minha marcação com CD19. Então, sendo assim, dessa linha para baixo, eu tenho as células que são negativas para CD19 e dessa linha para cima eu tenho as células que são positivas para CD19, certo? E é interessante que para você resolver essa questão você teria que parar e raciocinar em cima dessa lógica desse gráfico. Ok, então se a gente observar, esse aqui é um paciente normal, então esse paciente normal ele tem marcação para CD19, ou seja, tem linfócito B. Ele tem marcação para CD3, ou seja, ele tem linfócito T, e ele tem marcação para células que não são nem CD19 nem CD3. Eu não sei que célula é essa, tá? E observa que nessa área aqui eu não tenho quase nenhuma marcação, né? Isso aqui é algum artefato de técnica, mas eu não tenho uma célula duplo positiva para CD19 e CD3, ok? Por quê? Porque não tem jeito de uma célula ser linfócito T e linfócito B ao mesmo tempo. Por isso que eu não tenho essa marcação, certo? Porque aqui ia caracterizar uma célula que é linfócito T e linfócito B ao mesmo tempo, ou seja, não tem jeito. Bom, nesse sentido, quando a gente observa o paciente com a doença XLA, o que a gente nota de cara? Que a marcação de CD19 desaparece. Foi assim que eles ficaram sabendo que aquele paciente não apresentava linfócitos B. E, obviamente, isso justifica o caso dele não produzir gama-globulina. Então, uma resposta plausível para essa pergunta seria, vamos lá, aqui, seria essa. Baseado na figura apresentada, os possíveis fenótipos do paciente normal são CD3 negativo, 19 negativo, CD3 negativo, 19 positivo e CD3 positivo, 19 negativo, sendo respectivamente células que não são linfócitos T ou B, que é as células duplo negativas, células que são linfócitos B, que é a célula CD19 positiva e negativa para CD3, e células que são linfócitos T, célula CD3 positiva e CD19 negativo. Agora, no paciente com XLA, nós temos só dois fenótipos. Nós temos só as células que são duplo negativas e as células que são positivas para CD3, sendo respectivamente células que não são linfócitos nem T nem B e células que são linfócitos T, certo? O fenótipo de XLA está bem caracterizado, bem relacionado com o caso, porque o paciente não apresenta célula CD19 positiva. O fenótipo caracteriza a ausência, deixa eu corrigir aqui, caracteriza a ausência das células B. Ok? Próxima pergunta. A vacina contra a poliomielite, administrada por via oral,
com um vírus atenuado. O que é um vírus atenuado? É um vírus que não tem capacidade de infecção. Jamais devem ser usados em pacientes que sofrem XLA. Esse vírus que não tem capacidade de infecção quer dizer que é um vírus que não tem capacidade de causar os sintomas clínicos daquela doença. Explique essa frase descrevendo a resposta que aconteceria em um paciente normal e que não aconteceria no BIL, ou seja, o BIL tem XLA, a doença. Fale o local principal que acontece essa resposta, baseando-se na forma de administração da vacina, que eu estou dando uma dica. Tá? Qual é o risco que o BIL sofre se tomar essa vacina? É uma questão também que vocês têm que pensar nessa questão. Bom, é o seguinte. Primeira coisa, uma vacina administrada por via oral, ela vai ter o início de resposta na mucosa, a mucosa intestinal, certo? Se você pensar em uma pessoa que está tomando essa vacina, que tem um sistema imunológico normal, o que vai acontecer? Esses vírus atenuados vão causar uma leve infecção na mucosa intestinal e a partir daquela região, o antígeno vacinal vai entrar em contato com linfócitos B, ou esse antígeno vai ser processado por células apresentadoras de antígenos profissionais, dando início a uma resposta efetora de linfócito TCD4. E essa resposta efetora de linfócito TCD4 vai ativar linfócitos B a se tornar plasmócitos e em torno de 2 semanas a 3 semanas pós-vacina, essa pessoa está produzindo IgA, que é a principal anticorpo que protege mucosas, e também IgG, que é uma resposta amadurecida contra esse antígeno. E, consequentemente, aquela leve infecção causada pelo vírus atenuado da vacina vai se extinguir, vai terminar por conta dessa resposta. Tá? Isso é o que acontece com uma pessoa normal. O que aconteceria no BIL? Ele tomaria a vacina, certo? Só que o BIL não tem anticorpos, o BIL não tem linfócitos B. Sendo assim, ele não irá produzir anticorpos contra o vírus, tanto IgA quanto IgG. E essa infecção ela permaneceria ali na mucosa intestinal. Qual que é o risco dele? O risco dele é esse vírus atenuado sofrer mutações e ganhar novamente a capacidade de infecção de células nervosas, porque a poliomielite, a grande questão da poliomielite é o vírus destruir células nervosas. E uma vez que esse vírus ganha essa capacidade de penetrar nas células nervosas, que a gente chama um efeito que a gente chama de neurotropismo, ele pode causar os sinais clínicos da doença nessa pessoa. Por isso, o risco do BIL tomar uma vacina de poliomielite. E eu escrevi um modelo de resposta, né? Tá aqui. Deixando escrito aí o que eu acabei de explicar, tá bom? Vamos para a próxima questão. BIL tinha uma contagem normal de linfócitos, contudo, na fenotipagem foi observado que ele tinha somente células T. Como foi investigado se as células T estavam funcionando normalmente? Bom, por que foi levantada essa questão de função de célula T? Porque a gente sabe que grande parte da resposta de produção de anticorpo advém de uma resposta de linfócito TCD4 efetor. A gente já falou isso várias vezes, que muitas vezes o linfócito TCD4 efetor, T-helper, ele induz o linfócito B a produzir anticorpo. Então, era salutar eles investigarem essa função das células T. E para isso, o que eles fizeram? Aí, o que eu fiz? Como é que eu respondi? Olha só. Podemos observar no texto a estratégia realizada pelos pesquisadores para ver a função das células T. Segue a parte transcrita. Aí eu transcrevi a parte do texto. Os índices de proliferação das células T estimuladas com PHA, CONA, antígeno da difteria ou tétano estavam normais. 162, 104, 110 e 8. Esses valores são índices proliferativos, porque a gente sabe que uma das formas de a gente medir a ativação de linfócito T é ver o tanto que ele multiplica, ou seja, o tanto que ele faz expansão clonal. A concentração sérica de IgG continuava baixa, isso aqui acabou vindo, deixa eu só corrigir isso aqui. Então, o que me mostra isso é justamente somente essa parte aqui. Pronto.
Então, é através dessa ativação policlonal com pH, CONA e esses antígenos que eles observam que realmente esses linfócitos T eles tinham uma capacidade de sofrer expansão. Então, eles tinham uma função. Estavam ok com o linfócito B. E, obviamente, a gente descobre que o problema do Bill não era o linfócito T. É justamente que ele não tinha células B por causa da doença. A última questão. O médico de Bill notou que ele não tinha tonsilas, apesar que ele nunca as removeu. Como você explica a ausência de tonsilas um diagnóstico importante para XLA? Bom, a grande questão é que as tonsilas são constituídas de 80 a 90% de células B. E uma vez que a XLA é uma doença relacionada com o desenvolvimento e maturação de células B, é esperado que esse tipo de paciente não apresente tonsilas ou apresente de forma pouquíssimo desenvolvidas. Tá? Como que você explica que Bill estava bem nos primeiros 10 meses de vida? A gente não pode esquecer que durante a vida intrafetal, nós todos recebemos um anticorpo da mãe, que é o único anticorpo que atravessa a barreira a barreira placentária materno-fetal. Esse anticorpo é a IgG. E essa IgG ela perdura por muito tempo pós-nascimento. Tá? Então, a IgG materna, que cruzou a barreira placentária durante a vida fetal de Bill e permaneceu na sua circulação, protegendo-os passivamente por esses 10 meses. Aí vocês vão me perguntar, professor, e o leite materno? O leite materno tem anticorpo? Tem. Só que esse anticorpo ele confere uma imunidade de mucosas, tá? Principalmente mucosa intestinal. Não é uma imunidade sistêmica. Então, essa proteção que o filho carrega da mãe pós-nascimento é principalmente por causa das IgGs que foram transferidas via placentária. Ok? É isso, turma. Um abraço.